Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Prof. Thaís e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas sobre o reino animal e a gente vai falar sobre o grupo dos artrópodes. É isso mesmo, gente. Então, vamos começar com esse grupo que envolve aí os grilos, os gafanhotos, mariposa, formiga, lagosta, siri, camarão, lacraia, piolho de cobra. Então ele é um grupo bem diversificado, tá, gente? Ele envolve os insetos, as aranhas, os crustáceos e aí o grupo das lacraias e dos piolhos de cobras, tá? Esse grupo, ele tem cerca de 1 milhão de espécies reconhecidas e descritas pelos cientistas. Gente, é muita espécie mesmo. Então, como vocês podem perceber, por isso que eles são um grupo tão diversificado. E eles estão aí no nosso planeta há muito tempo, muito antes de nós, seres humanos, os artrópodes já estavam habitando aí o nosso planeta, certo? Mas afinal, como é que um grupo que tem representantes tão diferentes uns dos outros podem ser todos considerados artrópodes? O que classifica, o que une essas espécies no grupo dos artrópodes? Então, o que une, a característica principal dos artrópodes é que eles possuem o seu corpo com partes articuladas. O que é essa articulação? Imagine no teu corpo, no corpo de um ser humano. Quais são as partes articuladas do nosso corpo? Por exemplo, o nosso cotovelo. O nosso cotovelo é uma articulação, né? Você consegue movimentar ele, então ele é uma articulação. Ele une aqui a parte inferior e superior do nosso braço, certo? O nosso joelho também é uma articulação. Então, nós artrópodes, eles vão ter essa característica principal. Todo artrópode vai ter partes articuladas no seu corpo. Aqui na primeira imagem, a gente tem a imagem de uma perna de um inseto. Percebam quantas articulações eles têm, são várias. Então, aqui ó, a pata de um inseto, a mesma coisa acontece, por exemplo, nas patas de um siri, também tem lá suas articulações. A antena também faz parte das articulações. Aqui a antena desses animais também é articulada, não é só as pernas, tá? E aqui também a parte da aranha, que são os pedipalpos, não só da aranha como dos escorpiões também são as partes articuladas. Então vejam que eles têm vários apêndices articulados. Percebam que todas essas estruturas aqui do corpo desses animais, estão vendo, por exemplo, aqui dessa lagosta, tem várias estruturas aqui, certo? Isso daqui são chamados apêndices, beleza, pessoal? Esses apêndices, todos eles vão ser articulados. Aqui os apêndices das formigas, do grilo, certo? Todos eles vão ter essa articulação nos seus apêndices. Outra característica bastante interessante dos artrópodes é que eles possuem um exoesqueleto. O que é esse exoesqueleto? Ele é um esqueleto que envolve o corpo externamente. Ou seja, nos seres humanos, nos vertebrados, nós temos o nosso esqueleto aonde? Dentro do nosso corpo, certo? Esse esqueleto dá sustentação, né? Ele dá sustentação ao nosso corpo. Já os artrópodes, eles não possuem esse esqueleto interno igual a gente tem. Eles vão possuir um esqueleto externo. E qual que é a função desse exoesqueleto? A função é proteger o animal, né? Como se fosse uma armadura do animal. Então, aqui vou voltar alguns slides para vocês verem. No corpo desses animais, possui aí um exoesqueleto que vai proteger esse corpo do animal como uma armadura, tá? Ele é bastante rígido e resistente. Esse exoesqueleto, ele é formado de quitina, só que tem um detalhe importante.
o animal, ele não consegue crescer periodicamente, né, normalmente, igual qualquer outro ser vivo que cresce no decorrer dos dias e dos meses. Esses animais não conseguem crescer porque esse exoesqueleto ele não consegue crescer junto com o animal. Então, ele precisa ser trocado periodicamente para que esse animal consiga crescer. E aí, já logo, aqui vocês podem ver uma imagem de um animal perdendo aqui o seu exoesqueleto. Aqui é o exoesqueleto antigo. E aqui, já em volta desse animal, a gente não consegue ver, mas já tem o exoesqueleto protegendo como uma armadura esse animal. Quando os artrópodes fazem essa troca de exoesqueleto, a gente chama esse processo de muda ou equidise, certo? E aí, como que isso vai acontecer? Aqui tem uns GIFs que vocês podem perceber a mudança, então, de exoesqueleto. Como que vai acontecer isso? Quando o exoesqueleto estiver já velho e o animal precisando crescer, então o animal lá dentro desse exoesqueleto velho, ele vai começar a produzir, secretar um novo esqueleto. Mas isso tudo aqui embaixo ainda, dentro desse exoesqueleto velho. Então as células da epiderme vão começar a secretar esse novo esqueleto. Até que vai chegar um momento em que o exoesqueleto antigo vai rachar. E aí o animal sai do exoesqueleto antigo com o exoesqueleto novinho em folha. Detalhe, no momento em que esse animal sai do exoesqueleto antigo, o exoesqueleto novo ainda vai estar muito flexível, vai estar fresco e flexível. E ele consegue se adaptar ao corpo do animal. Então é nesse momento, ali questão de minutos ou horas, que o animal aproveita para crescer, né? Expandir o seu corpo. Aí depois de alguns minutos ou horas, esse novo esqueleto ele vai endurecer, vai ficar rígido novamente e o animal para de crescer, até ele fazer a próxima muda. Entenderam? Outra característica que ocorre em alguns artrópodes, não são em todos, é a metamorfose. Então, a metamorfose acontece principalmente no grupo dos insetos, mas também não é em todos os insetos que acontece. Então, o que é essa metamorfose? Nada mais é do que um processo de transformação do corpo desse animal ao longo da vida. Então, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo de uma mosca, certo? A mosca, ela vai colocar os seus ovos e esses ovos, quando eclodirem, vão sair larvas, tá? Essa larva, ela vai crescendo até o momento em que ocorre um período de pupa, onde a larva fica lá dentro dessa pupa, como se fosse um casulo. Aí, depois dessa pupa, que surge a mosca adulta que a gente conhece, que a gente sempre vê por aí. Vejam, houve uma mudança no corpo desse animal. Primeiro era um ovo, veio uma larva e dessa larva aqui se transformou nesse animal aqui. Vejam que aconteceu uma mudança bem radical na aparência dele. Isso é uma metamorfose. A mesma coisa acontece nas borboletas. E a metamorfose da borboleta, aliás, é a mais falada porque são uma das que a gente mais vê no nosso dia a dia, né? Quando nós temos lá a lagarta, que sempre está se alimentando com muita rapidez de folhas e de plantas, porque ela precisa estocar uma certa energia no seu corpo, até que ela forma um casulo e fica lá dentro desse casulo por um tempinho. Depois, essa lagarta aqui cria-se, né, as asas e se torna um animal, transforma o seu corpo num animal bem diferente do que era inicialmente. Então, isso daqui, gente, é uma metamorfose, né? Então, exemplos de insetos que têm metamorfose, a borboleta e a mosca, né? Agora, o que não é metamorfose, vocês não podem se confundir. Por exemplo, esse inseto aqui. Aqui tá os ovos e desses ovos eclodiu um animal pequeno, mas que é idêntico ao animal adulto. Estão vendo? Então, aqui não houve nenhuma transformação radical do corpo desse animal.
Então ele não passou por uma metamorfose. Depois que ele saiu do ovo, ele já nasceu no formato do corpo que ele seria adulto, só que pequenininho, né? E daí com o passar do tempo, ele foi crescendo até chegar na fase adulta. Mas percebam que aqui não houve metamorfose como aconteceu aqui, tá? E não são todos os artrópodes que vão ter metamorfose, tá? Deixar isso bem claro, mas é uma das características que envolve algumas das espécies desse grupo. E falando nos artrópodes, então, existem 4 grandes grupos de artrópodes que a gente vai conversar agora, que é o grupo dos crustáceos, dos insetos, dos aracnídeos, dos quilópodes e dos diplópodes, certo? Esses são os principais grupos dos artrópodes, que a gente vai conversar bem detalhadamente sobre cada um deles. Então, vamos começar pelos crustáceos. Então, de maneira geral, os crustáceos, eles possuem uma carapaça bastante rígida, pelo menos em uma das fases da vida deles, né? Alguns vão ter aí essa carapaça rígida por toda a sua vida e alguns apenas em algumas fases da vida. Crustáceos que são bem são representantes, então, bem explícitos, digamos assim, que são os caranguejos, os tatuzinhos de jardim, que são esses aqui. Possivelmente vocês já viram esses tatuzinhos de jardim no quintal de vocês, no jardim de vocês. É um animal que sempre está embaixo das pedras, de madeiras e tudo mais. Esse animal aqui é um crustáceo terrestre, diferente dos outros crustáceos. Então, exceto quando você vai na praia ou come esses crustáceos, que geralmente tem muitos pratos típicos em regiões litorâneas, é difícil a gente encontrar aqui na nossa região os crustáceos, né, do mar. Mas esse crustáceo terrestre aqui, a gente sempre encontra quase diariamente, se a gente for mexer embaixo de uma rocha, embaixo de uma madeira que está apodrecendo, né, na natureza, enfim. Então, a gente consegue ver com mais facilidade os tatuzinhos de jardim. E os tatuzinhos de jardim, então, vocês estão aprendendo nesse momento, eles são crustáceos, beleza? Camarão é um exemplo de crustáceo, lagosta, cracas, siri, são exemplos de crustáceos que a gente tem aí os principais representantes desse grupo, beleza? Existem algumas curiosidades sobre os crustáceos que às vezes a maioria das pessoas não sabe. Vocês já devem ter escutado a música da borboletinha, né? Da borboletinha que tá fazendo chocolate para a madrinha. E quem é a madrinha da borboletinha? É o poti-poti. Vocês sabiam que o poti-poti é um animal e ele é um crustáceo? Então vejam aqui a característica do poti, ele é muito semelhante, é a característica que é descrita na música, né? Nariz de pica-pau, olho de vidro e perna de pau. Então, poti, o poti-poti que a gente canta lá na música da borboletinha, ele é um crustáceo, tá? Então, olhem aqui os apêndices articulados do poti-poti, que é o que caracteriza todos os grupos dos artrópodes, tá? Então, aqui é uma curiosidade, isso daqui eu peguei da internet mesmo. O poti é um tipo de camarão. Outra curiosidade bastante interessante é que lá do Bob Esponja, o siri cascudo, ele na verdade ele não é um siri, ele é um caranguejo. Então o siri cascudo recebeu esse nome na versão em português, né, siri cascudo, e que faz muito a gente pensar então que o siri cascudo ele é um siri, que é esse animal aqui, o siri. Mas na verdade as características que desenharam aqui o siri cascudo é de um camarão. Desculpa, gente, de um caranguejo, não de um camarão, de um caranguejo. Então, sempre agora que vocês forem assistir o Bob Esponja, vocês vão lembrar que o siri cascudo não é um siri, que é esse animal aqui, tá? Ele é um caranguejo.
E o Siri Cascudo lá do Bob Esponja, que é a lanchonete, na verdade ela é em formato de uma armadilha para pegar caranguejo. Então aqui, com qual idade você descobriu que o Siri Cascudo é uma armadilha de caranguejo? Então, isso daqui eles utilizam para capturar os caranguejos, né, no mar. E aí o pessoal do Bob Esponja então resolveu fazer o Siri Cascudo em formato dessa armadilha. É uma curiosidade para vocês saberem. Agora a gente terminou aqui de falar dos crustáceos, beleza? Vamos agora para o grupo dos insetos. Os insetos, eles vão possuir 3 pares de pernas. Observem essa formiga aqui. Olhem só quantos pares de pernas ela tem. Aqui, um par de perna, 2 pares de perna e 3 pares de perna. Então, todos os insetos, eles vão ter 3 pares de pernas. Ó, aqui um par de perna, 2 pares de perna, 3 pares de perna. Borboleta também, barata também, besouro, a mosca, os mosquitos, todos eles vão ter 3 pares de pernas. E na região da cabeça, um par de antenas, né? Todos os insetos, então, vão ter as antenas aí, certo? Algumas dessas espécies vão possuir asas, que é o que caracteriza os insetos junto com as aves, né? Um dos poucos animais aí que apresentam asas. Então, os insetos não são todos que possuem asas, mas alguns apresentam. E as asas, elas facilitam muito para os insetos percorrer maiores distâncias e procurar alimento, procurar parceiros para se reproduzir e também fugir dos predadores. Então, as asas auxiliam aí muito, ajudam muito na vida dos insetos que possuem as asas, tá? Outra característica importante é que os insetos, eles possuem o seu corpo dividido em 3 partes, que é cabeça, tórax e abdômen. Então, eles têm três divisões aqui, cabeça, tórax e abdômen, certo, pessoal? E os principais representantes desse grupo, o grupo dos insetos, na verdade, são o que mais tem representante. E também tem características mais diversificadas. Mas aí os insetos que a gente mais conhece, a formiga, besouro, pulga, as abelhas, mosquito, borboleta, piolho, louva-a-Deus, grilo, gafanhoto, são exemplos de insetos e todos os insetos possuem essas características que eu falei para vocês. 3 pares de pernas, um par de antena, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? E algumas espécies, não são todas, mas algumas vão possuir asas. Uma curiosidade sobre os insetos é que tem esse filme aqui, Vida de Insetos, né, que conta a história das formiguinhas e dos gafanhotos que vão lá atormentar a vida das formigas. Só que existem alguns erros aqui nesse filme, tá? Principalmente na estrutura do corpo dos personagens. Por exemplo, observem essa imagem. Vocês acabaram de aprender algumas características sobre os insetos. O que será que tem de errado com essas formigas, considerando as características que a gente acabou de estudar sobre os insetos? Observe. Os insetos, voltando aqui, eles apresentam 3 pares de pernas. Quantos pares de pernas essas formigas têm? 1, 2. Opa, então tá faltando um par de pernas para elas, tá? Essa é a característica mais gritante do erro na hora de desenhar esses personagens. Outra característica é que nas formigas a antena geralmente está disposta aqui entre os olhos, né? E não em cima da cabeça, né? Uma característica das formigas. Isso é a título de curiosidade, só para vocês saberem. Também as formigas, elas não apresentam esse olho aqui igual o nosso dos seres humanos. As formigas, elas têm um olho muito mais simples, não como o nosso. Outra característica, formigas não têm mandíbula, não tem nenhuma estrutura semelhante com a nossa boca, né? Elas têm
estrutura bucal para se alimentar, né, dos seus predadores, das suas presas ou dos seus, né, qualquer coisa que ela vai se alimentar, não é igual à nossa boca, tá, pessoal? Então, as formigas, elas normalmente têm aqui na frente uma estrutura mais diferenciada para conseguir se alimentar do que elas realmente precisam, porque elas não se alimentam como nós. Então, essa parte aqui era só para ficar bonitinho mesmo, a boca delas não é assim. Certo, gente? Essas eram as principais características aí que tá errado nas formiguinhas da vida de inseto. E agora vamos para o próximo grupo de artrópodes, que são os aracnídeos. Muita atenção, pessoal! Aracnídeos, que envolve aí o grupo das aranhas, dos escorpiões e dos ácaros. Existe muita confusão, muita gente que acha que a aranha é inseto, e não é. Aranha não é inseto, gente. Inseto é um grupo de artrópodes, e os aracnídeos são outros grupos dos artrópodes. Então, a aranha não é inseto. Sempre que você ouvir alguém falando que aranha é inseto, não é. Pode corrigir, tá? E quais são as características dos aracnídeos? Então, vamos lá. Os aracnídeos, eles vão apresentar 4 pares de pernas. Olhem só, vamos contar. 1 par de pernas, 2 par de pernas, 3 pares de pernas e 4 pares de pernas. Os insetos tinham quantas pares de pernas? Os insetos tinham 3 e os aracnídeos têm 4. Então percebam, aqui já tem uma grande diferença entre aracnídeos e insetos. Por isso que a aranha não está no grupo dos insetos, tá? Além desses 4 pares de pernas, eles possuem 2 pares de apêndices, que são as quelíceras, que são utilizadas para auxiliar na captura de alimentos, e um par de pedipalpos, que é utilizado aí para várias funções, como por exemplo a cópula, tá? Então aqui tanto as aranhas quanto os escorpiões e também os ácaros são os principais representantes dos aracnídeos, e todos eles vão ter aí os 4 pares de pernas e os 2 apêndices, que é as quelíceras e os pedipalpos, certo? Detalhe importante também, os aracnídeos, eles não possuem antenas, tá, gente? Não possuem antenas. E, outra coisa, diferente dos insetos, os aracnídeos, eles vão ter a cabeça e o tórax fundido numa peça só. Então, voltando aqui só para mostrar, os insetos tinham a cabeça, tórax e o abdômen, certo? 3 peças. Já os aracnídeos, a cabeça e o tórax vão ser fundidos, e daí só resta o abdômen. Então, nos aracnídeos, eles possuem cefalotórax e o abdômen, tá? Eles não vão ter a parte do tórax separado. Podem perceber que só tem 2 partes aqui. E aí vem mais, então, uma curiosidade para vocês saberem. A aranha lá do filme da Vida de Insetos, que a gente estava falando agora há pouco, observem as características dela. O que tem de errado nela, que é uma viúva negra, diferente dessa viúva negra que é na vida real? Acabei de explicar. Vejam só. Essa aranha aqui, ela possui cabeça, tórax e abdômen. E na vida real, as aranhas não possuem o tórax, né? O tórax está fundido com a cabeça, então possui o cefalotórax e o abdômen. Então são detalhezinhos que normalmente passam despercebidos. Geralmente o pessoal que faz os filmes, eles frisam mais a questão da beleza do personagem, né? De combinar, de ficar proporcional o corpo do personagem, do que seguir realmente a sua forma biológica. Então, são apenas curiosidades para vocês, quando assistirem, saberem. E, gente, algumas espécies dos aracnídeos são peçonhentas. Não são todas, mas grande parte é peçonhenta.
Então pode acontecer vários acidentes com aracnídeos, né? Deles conseguirem inocular o veneno nas suas presas, certo? Por exemplo, as aranhas, elas têm as quelíceras, que são as estruturas que elas conseguem inocular o veneno dentro da sua presa. Pode ser um ser humano ou outro animal, né? Então ela, como se fosse, penetra a pele do animal e inocula o veneno lá dentro, tá? No Brasil, as aranhas que mais têm casos de acidentes domésticos e tudo mais são as viúvas negras, né? Observem bem essas imagens para vocês conhecerem as aranhas que podem ser muito venenosas, as armadeiras e as aranhas marrons, certo? Essas aqui são as que mais causam acidentes domésticos no Brasil, tá? No Brasil. E os escorpiões, como que eles fazem? Eles inoculam o veneno através desse agulhão aqui, que fica na parte posterior do animal, tá? Nessa parte aqui, do abdômen dele. Então, parece como se fosse um ferrão, ó. Ele penetra isso daqui na pele da sua presa e inocula o veneno. No Brasil, os escorpiões que mais têm casos de acidentes domésticos é o escorpião amarelo e o escorpião preto. Gente, tanto para os escorpiões como para as aranhas, existem soros que você pode tomar para conseguir aí estabilizar o seu corpo, não fazer com que o seu veneno se espalhe e que ele te prejudique, né, na sua saúde. Então você, quando por um acaso você tiver um acidente com um desses aracnídeos, você tem que ir no médico o mais rápido possível. De preferência, com muito cuidado, levar o animal para o médico ver qual animal te feriu, para que existem soros específicos que você deve tomar dependendo da espécie. Então é muito interessante levar o animal, né, com cuidado, né, para não se machucar novamente, para o médico ver, tá? Às vezes acontece da pessoa nem ver o animal que machucou ela, né? Às vezes uma aranha, pode ser que ela fuja e a pessoa não veja. Mas se vê, de preferência levar o animal no médico junto, né? Para o médico ver qual soro te aplicar, certo? E o próximo grupo dos artrópodes que a gente vai ver são os quilópodes. Os quilópodes são os grupos das lacraias e centopeias, tá? Então, são conhecidos aí pelos animais que possuem uma centena de pernas, né? E aí, quais são as características dos quilópodes, então? Eles possuem uma cabeça com antena, com um par de antena, aqui a cabeça com um par de antena. O corpo deles é alongado. E vejam que eles apresentam vários segmentos, estão vendo? Sabem o que é segmentos? Como se fossem esses anéis aqui, ó. Aqui tem um segmento, daí tem um risco, né? Mais um risco, um risco, um risco. Então, o que são esses segmentos? É isso daqui, ó. Aqui é um segmento, aqui é outro segmento, outro segmento. Então, as lacraias e as centopeias, elas possuem esses segmentos. E em cada um desses segmentos, elas vão apresentar um par de pernas. Então, quanto mais segmentos elas tiverem, mais pernas elas vão ter. Então, para cada segmento tem um par de pernas. Pode ver, ó, um segmento aqui os pares de perna, mais um segmento, mais um par de pernas, certo? Esses animais, eles gostam de locais úmidos, quentes. Eles são animais terrestres. Geralmente a gente encontra também embaixo de rochas, embaixo de madeira, às vezes em entulho, né? Sempre elas buscam a sombra e locais úmidos. Gente, esses animais, eles possuem veneno, tá? E quando eles são aplicados, por exemplo, num ser humano, quando, por exemplo, uma lacraia, né, inocula o seu veneno num ser humano, dizem que a dor é muito, muito forte.
não chega a matar a pessoa, mas a dor é muito forte. Então tem que tomar muito cuidado com esses animais aqui, porque eles são animais que possuem veneno, tá? E daí também tem que ir pro hospital para ver o que o médico te diz e tudo mais, beleza? Então esses aqui, as centopeias e as lacraias, também são aí do grupo dos artrópodes, porque seus apêndices são todos articulados e as suas antenas também. Diplópodes. Diplópodes é o último grupo dos artrópodes que a gente vai falar hoje. Eles possuem também uma cabeça com um par de antenas, também o seu corpo é alongado e segmentado, né? Então vejam que aqui eles têm vários segmentos. Diferente dos quilópodes, os diplópodes eles vão apresentar 2 pares de pernas para cada segmento. Então, voltando só um pouquinho, nos quilópodes, em cada um dos segmentos só tem um par de pernas. Já nos diplópodes, para cada segmento vai ter 2 pares de pernas. Então, olhem quantas perninhas tem aqui, ó, por causa disso. A cada um segmento, 2 pares de pernas, certo? Esses animais, eles também gostam de locais úmidos, com sombra, também são terrestres. Então, eles vivem normalmente embaixo de pedras, folhas mortas, embaixo de entulho, dentro de troncos de árvore apodrecendo. E o principal representante desse grupo dos diplópodes é o piolho de cobra, que é esse animal aqui, tá? Esse daqui é o piolho de cobra. E quando esse animal é atacado, ele se enrola, veja só, ele se enrola e ele libera uma secreção que faz os seus inimigos fugirem, né? Libera ali uma secreção que afugenta os seus inimigos. Então, diferente aqui das lacraias e centopeias, elas não possuem veneno, né? Mas elas liberam, então, essa secreção que afugenta os seus inimigos. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje era sobre artrópodes e os seus principais grupos e características. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, mandem lá as suas dúvidas, tá? E façam lá a atividade que eu vou passar para vocês no Classroom. E qualquer dúvida, então, é só chamar. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.